Estamos começando mais um programa Conexão Tupã. Hoje recebendo a visita do Padre Carlos Roberto dos Santos, novo padre da paróquia de Tupã, que é a Igreja Matriz de São Pedro, né? Está vindo substituir o Padre Padula, depois de anos deixa a igreja, deixa a nossa cidade. Então nós vamos conversar um pouquinho com o Padre Carlos. Padre Carlos, é um prazer recebê-lo, né? O senhor que vem da cidade de Marília, aqui próximo, e gostaria que nossa conversa aí se desenvolvesse da melhor forma possível. Com certeza o senhor tem muito a contar, eu também tenho muito a perguntar, né? Então gostaria dessas suas primeiras palavras. Bom dia, Eduardo, bom dia, povo de Tupã. Primeira coisa, eu quero dizer que é uma alegria estar aqui. Acho que é a primeira vez que nós estamos assim nessa conversa, para conhecer melhor um ao outro. A minha chegada em Tupã é uma grande alegria. Depois de 19 anos, completei 19 anos aqui, no dia 17, né? 19 anos de padre, é uma grande alegria estar aqui. Substituir o Padula, como você já disse, é difícil. Cada padre é insubstituível, cada padre tem a sua história, tem a sua característica. Ele fez um bem imenso para a comunidade, o povo de Tupã, o povo aqui da paróquia São Pedro. E agora a Diocese me confiou essa missão. Estou aqui de coração aberto, de vida aberta, para somar, entrar na história de vocês, que a partir do dia 1º de fevereiro é a minha família. E vamos caminhar juntos, né? Nas alegrias, nas dores aqui juntos, vamos estar juntos, né? É com esse espírito que a gente chega na cidade de Tupã. Padre, conta um pouco da sua história. Como começou aí a sua vocação? Já é uma coisa desde garoto, ou é uma coisa mais para adolescente, né? Ou a história, a sua família era uma família religiosa? Tem outra pessoa também que seguiu a vocação? Não, como é que aconteceu isso? Bom, eu venho de uma família católica, na raiz, todo mundo, todo pai, mãe, avós, todos, né? Num determinado momento da vida, quando eu tinha por volta de 6 anos, a minha mãe ficou muito doente e se tornou espírita, né? Porque houve tratamentos médicos, cirurgias, tudo, e não sarou e acabou seguindo um caminho espírita. Naquele primeiro momento, a família toda vai junto, né? A mãe leva todo mundo. Logo depois, eu e a minha irmã caçula, questão de alguns anos, 3 anos, nós voltamos para a Igreja Católica, porque não era nosso... Mas ela faleceu naquela situação? Não. Ela viveu até ano passado, faz 2 anos. Então 2 anos que ela faleceu. Superou o problema? Em termos. Não, naquele momento, sim, ela ficou bem, né? Sim. Mas eu e a minha irmã, a caçula, voltamos depois para a Igreja Católica e de lá começamos uma caminhada. Me lembro assim, o que me marcou muito naquela época, na vocação, eu nunca pensava em ser padre. Meu irmão mais velho, que hoje é falecido, esse sim, pensava em ser padre. Eram 3 irmãos, então? Nós éramos 3 irmãos, 2 irmãs, 5 filhos, né? E esse irmão mais velho até falava de ser padre, tudo, mas eu nunca pensei. Até era uma criança muito arteira, né? Fazia muita bagunça, como toda criança faz, né? Eu não era diferente. Mas quando eu tinha por volta ali dos 10 anos, nessa época ali, um dia minha avó me pediu para montar um presépio na casa dela, que ela montava todos os anos. E engraçada a sabedoria dos idosos, porque enquanto eu fui montando o presépio, ela falava, essa peça aqui, aquele carneirinho, isso aqui, Jesus, Maria. Ela foi me contando toda a história da salvação, a partir do nascimento de Jesus. De tal maneira que naquele dia, uma criança, ficou no meu coração um desejo imenso de conhecer Jesus. E no dia de Natal eu fui na missa com tanta sede, que aquele dia foi como se Deus entrou no meu coração de uma certa maneira, o menino Jesus. Com 10 anos? Eu não lembro exatamente, mais ou menos, 8, 10 anos, era ali. Foi como se tivesse marcado a minha vida, assim, me carimbado. E a partir daquele dia, propriedade de Deus. Então dali começa uma história de participação mais intensa, de participação na igreja, de conhecer um pouquinho a nossa fé. Fiz a primeira comunhão já um pouquinho mais velho, porque quando eu era pequeno eu tinha saído. Eu fiz a primeira comunhão com 14 anos. E nessa época de 14 anos eu já estava bastante inserido na comunidade, né? E participava de uma comunidade de periferia, lá em Adamantina, que se chamava Jardim Adamantina. E a sua vida, a sua infância, a juventude foram em Adamantina? Todo em Adamantina. Nasci em Adamantina, só saí de lá para ir para o seminário, né, em 1984. Então, mas nesse período que eu fui para
nessa pastoral, vamos dizer assim, nesse encontro nas comunidades de periferia ali no Jardim Adamantina, a missão que coube ao grupo de jovens do qual eu participava era ajudar aquela comunidade a crescer, a se formar. E aquele encontro, primeiro o nome que nos inspirou, São Francisco de Assis. Falamos tanto de São Francisco e do Papa, né? São Francisco de Assis, que inspirou aquela comunidade, e eu me lembro que marcou a minha vida também. E dali começa um desejo de querer ajudar os pobres, de querer estar a serviço, e aquilo me realizava. E cada vez mais eu me identificava mais, eu estava mais presente na igreja, e a presença de Francisco, aquele desejo imenso de fazer tudo aquilo que Francisco fazia, né? E até que um dia o coordenador do grupo de jovens me perguntou: Carlos, você não quer ser padre? E a partir daquele dia, nunca mais aquela pergunta. Mas antes disso aí não tinha. A minha vida já estava. Sim. Mas eu não tinha tomado consciência ainda. Depois daquela pergunta, aí eu fiquei sabendo que o padre da paróquia já tinha observado que aquele garoto lá estava com a vida, que tudo indicava que a dedicação era imensa, né? Estava o tempo todo a servir. E aquele coordenador, eu até brinco com ele, que é por causa dele que eu estou aqui hoje, né? Ele fez aquela pergunta e ficou para sempre ecoando no meu coração. Esse coordenador é um leigo. É um leigo, hoje acho que, se eu não me engano, ele é o coordenador de pastoral da cidade de Oswaldo Cruz, é o Paulo Braga, foi ele que fez a pergunta, e só sei que aquela pergunta ecoou no meu coração. Não, eu perguntei se era leigo, padre, porque assim como eles, poderia ter seguido, ter uma outra carreira, uma outra profissão, qualquer que fosse, ter seguido uma carreira leiga. Poderia. Na igreja, mas o senhor despertou essa vocação, a pergunta despertou essa vocação no senhor. Exatamente. O senhor assumiu. Exatamente. Não foi tão fácil assim. A princípio, quando ele fez a pergunta, primeiro que eu levei um susto. Eu achei assim, exatamente, isso daí. Mas tanta pessoa digna, melhor, justo eu me achava, como geralmente os vocacionados se acham, né? Está o seminarista aqui ao lado, a gente se acha imperfeito, não se acha digno. Mas depois ali, eles já tinham percebido e me colocaram num grupo vocacional. E nessa caminhada você vai fazendo discernimentos do Espírito, discernimento da igreja, discernimento para ver se era aquilo. Eu demorei 3 anos para ter certeza mesmo que era isso que Deus me chamava. Teve uma irmã que me acompanhava, a irmã Terezinha, apóstola do Sagrado Coração de Jesus. 14 anos. 14 anos. E eu decidi mais ou menos mesmo que ia para o seminário com 17 anos. E aí eu fui um tempo de preparação. Eu trabalhava tudo com 17 anos. E aí foi o tempo de me preparar. Eu vinha de família pobre para não deixar despesa para a minha família, para sair tudo tranquilo. E no ano seguinte eu entrei com 18 anos. Assim que terminei o tiro de guerra eu servi, né? Eu entrei no seminário e aquela data me marcou também, que foi no dia 4 de agosto de 1984. Na época eu não tomei consciência, mas depois é o dia de São João Maria Vianney, o padroeiro dos padres, declarado. Então foi bem nesse dia que eu entrei, né? Foi. Então tem alguns momentos assim na vida da gente que eu tenho a impressão que Deus marcou a gente assim, é meu, me pertence. E a nossa função como ser humano é discernir. E aí a gente faz o discernimento na oração, ouvindo outras pessoas com mais experiência, o padre local na época que me deu muito apoio, a pastoral vocacional, a irmã Terezinha na época, apóstola do Sagrado Coração, que me ajudou bastante no discernimento, fazendo os retiros espirituais. E aí a gente começa uma caminhada no seminário. Eu fui no dia 4 de agosto, como já disse, seminário de filosofia, o seminário menor em Marília. Estudei no Cristo Rei, né, naquele final de ano ali. Eu já era formado o 2º grau, mas eu me preparei naquele ano lá para prestar o vestibular. Prestei o vestibular, em 85 estava na filosofia, estudei Marília. Naquele ano o curso se tornou um curso interno. Então foi um curso de filosofia que, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de formação intelectual, ele deixou a desejar na formação. Então, dali 3 anos, porque ele tinha começado no ano de 80, até então os seminaristas estudavam na Unesp.
Naquele ano, os bispos transformaram o curso, que hoje é um curso excelente, é a FAJOPA, né? Mas naquele ano foi o primeiro ano. Ou seja, a estrutura ainda estava fraca. Exatamente. Na verdade, era mínima a estrutura, não tinha professores qualificados, tinha 2 ou 3 professores muito bons, outros razoavelmente, e alguns que estavam ali ajudando, e foi. Fazer que no fundo o curso foi fraco, eu senti. Talvez não tenha sido para todo mundo, mas eu sempre gostei de dar conta da razão da minha fé, eu sempre gostei de estudar. Eu achei que foi fraco. Eu queria fazer uma boa teologia, para estudar bem, né? Então, na época, eu pedi para meu bispo que eu pudesse sair do seminário e continuar e terminar a filosofia pura numa faculdade. E poderia ser em Toledo ou na PUC em São Paulo. Toledo, no Paraná, cidade de Toledo. E no fim, acabou, deu certo, a PUC de São Paulo. Eu morei lá 4 anos, fiz filosofia pura. E no dia seguinte que eu terminei o curso, eu estava de volta já em Marília, no curso de teologia. Então foi assim, uma vida acadêmica simples. Lá na PUC, eu trabalhava na PUC também, na época tive um bom relacionamento com o Dom Paulo Evaristo Arnes, que ajudou, fez a ponte pra gente, tudo, né? Mas estudei, voltei. E depois aqui no seminário de teologia, que era a faculdade, hoje Faculdade João Paulo II, eu fiz ali toda a minha formação teológica. E em 1996 fui ordenado padre, né? E aí o senhor vai para que paróquia? Então, com 2 dias de padre, o Dom Oswaldo, na época, eu era diácono na paróquia de Santo Antônio de Junqueirópolis. Eu fui ordenado diácono no dia 29 de julho de 95. Vou fazer um parênteses aí, sim, para explicar para os nossos telespectadores. O que vem a ser diácono? Tá. Na vida sacerdotal, o primeiro compromisso de consagração é o momento do diácono, é o momento do diaconato, quando o candidato a ser padre, ele é inserido na ordem sacerdotal no primeiro grau, que é o diaconato. É aquele que ele vai servir a igreja, é o grau do serviço. E depois, todo padre, bispo, papa, a gente nunca deixa de ser diácono. Primeira coisa é o grau, estamos a serviço de Deus, na igreja, a serviço dos irmãos. É o sacramento da ordem, onde você já professa a obediência, faz os votos de castidade. É ali praticamente que você se entrega a Deus. Então, esse momento na minha vida, que eu acredito que até é muito importante, porque é o que determina para sempre a sua vida, dali para frente é como casamento. Chegou o dia do enlace matrimonial, não tem mais retorno. Está casado. Naquele dia você já é ministro ordenado. Então, até aquele dia você podia deixar de não ser ordenado. Aquele dia para frente você já está a serviço da igreja, você é ministro ordenado. Então, eu me ordenei diácono e fui trabalhar como diácono em Junqueirópolis. Fiquei lá 6 meses, 7 meses e fui ordenado padre no dia 17 de fevereiro de 96. Com 2 dias, o Dom Oswaldo me mandou, eu estava na paróquia Santa Rita de Cássia, em Marília. Dom Oswaldo, bispo de Marília. Exatamente, na época ele era o bispo de Marília. Fiquei 2 dias lá em Marília, com 2 dias cheguei na paróquia, e foi a minha paróquia a vida toda. Fiquei lá durante todo o tempo sacerdotal, até 2007. Nesse tempo eu tive várias funções na diocese, né? Logo de início, naquele mesmo ano de 96, coordenei a pastoral do batismo durante 5 anos depois, a partir dali. Eu fui professor nos seminários, nos 2 seminários, no seminário menor, na área de teologia moral. Depois, no ano 2000, o Dom Oswaldo me pediu que eu ajudasse na coordenação e criação do curso de teologia para leigos. Então, o curso que tem aqui em Tupã, eu estou na raiz desde o começo, né? Naquela equipe que foi montada. Eu fui o diretor do curso durante 7 anos. E no ano de 2007, eu deixei a paróquia. Fui vigário episcopal nesse tempo também, né? Lá na região 1, durante quase 3 anos e meio, né? Quase 4 anos. E em 2007, o Dom Oswaldo me mandou para estudo na época. Então eu fui estudar em Avignon, na diocese de Avignon, na França. Eu fiz um mestrado em teologia moral, num lugar que é ligado à Faculdade Teresiano de Roma. Então o estudo era todo o mesmo que é dado em Roma, mas eu estudei num lugar que praticamente a gente vivia uma vida de oração o tempo todo. Uma comunidade que seguia todos os impulsos do Carmelo, de Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, e do formador lá, que era o padre Maria Eugênio, né? Que ele escutou os sinais do Espírito,
para abrir todo esse momento de adoração para o povo leigo. Então foi nesse lugar que eu estudei e eu agradeço imensamente a Deus, porque eu vivi 2 anos lá e a cada dia para mim eu falava que Deus me deu um presente. Deus me deu um presente. Estudar, me formar intelectualmente, mas num lugar que eu vivia uma espiritualidade de oração e adoração constante. Então até hoje eu sou imensamente grato por esse presente que Deus me deu. E além da espiritualidade, esse local certamente tem muita história para contar. Tem. Ali na época medieval. Tem. Eu morei numa rota que era a rota que ia para Roma. Então ali, mesmo nas construções, tudo ali tem a história romana, do Império Romano. E eu até brincava o tempo todo que eu falava, se eu der um passo para a direita, eu estou com a história. Se eu não posso para a direita, para a esquerda, eu estou na história. Se eu vou para frente, é a história. Eu convivi com a história. E ali eu aprendi a valorizar muitas coisas que aqui, por mais que a gente estudasse, não era a mesma coisa. Lá você vê, você pode palpar a história. Isso foi assim um grande presente. Por outro lado, uma grande lição que eu aprendi a valorizar o Brasil. Que estando fora, a gente vê que nós temos um país que tem tudo aqui. Tem muitos problemas, tem tudo, mas tem muita coisa positiva. Tem uma qualidade de vida, tem um povo que tem um coração imenso, é um povo abençoado por Deus em todos os sentidos, e normalmente a gente não valoriza, porque a gente se preocupa com coisas pequenas, né, e outras questões do dia a dia aí, e esquece aquilo que é mais belo, que é o povo brasileiro. Essa garra, essa luta. Faz milagre. Exatamente. Mas quando eu estive lá, eu aprendi que eu sou brasileiro, amo o meu Brasil, dou a vida pelo Brasil com muito mais ênfase, com muito mais amor, com muito mais garra do que a gente falava antes, né? Eu aprendi a ser patriota. E aí o senhor retorna para a mesma paróquia em Marília? Não. Muda de paróquia? Quando eu voltei, eu retornei ao Brasil no dia 8 de janeiro de 2010, para assumir a coordenação diocesana de pastoral. O Dom Oswaldo ainda era o bispo, e ele me pediu que assim que eu chegasse, foi até estranho, porque eu cheguei, nem fui para casa nem nada, já fui direto para uma reunião com o bispo, do aeroporto para uma reunião. E já assumi 10 dias depois a coordenação pastoral. A coordenação pastoral, o bispo geralmente ele tem 2 padres que o ajudam no governo da diocese. Um que ajuda na pastoral, um outro que ajuda na dimensão de toda a diocese, burocrática, discernimentos e tudo mais, que é o vigário geral. Eu assumi esse papel, que era a coordenação pastoral, que é coordenar toda a pastoral diocesana, trabalhos da diocese com relação à ação pastoral, com relação à ação do clero, a relação a pastoral dos leigos, religiosos, as pastorais. Era todo esse trabalho que a gente assumiu nesses anos todos, né? E fiquei agora até vir para cá, até dezembro. Me diga uma coisa, Padre Carlos, como acontece a mudança? Né? E por que ela acontece? Por que Tupã, por exemplo? Por que o senhor não foi, sei lá, para outra cidade da região? Por que veio para Tupã? E de quanto em quanto tempo o padre é removido? Vamos dizer assim, em condições normais. Claro que existem condições excepcionais. Sim. Mas em condições normais. Não, a CNBB tem normas, a igreja no mundo tem normas, nós somos regidos pelo Código do Direito Canônico. A igreja no Brasil, através da CNBB, tem legislação complementar e diz que o padre, quando ele é colocado numa paróquia, se ele tem um ofício de pároco, que ele é o responsável, ele tem uma estabilidade durante 6 anos, a menos que por um outro motivo, por uma transferência, ou por uma doença, ou por algum problema, ele seja levado a ser transferido. Caso contrário, ele ficaria 6 anos de praxe. Pelo menos. De praxe. A igreja no Brasil fala que a gente pode prorrogar esse período por mais 6 anos, 2 anos, o que não quer dizer que isso é normal. Na nossa diocese, já de longa data, o que o bispo sempre pediu é que chegou o final dos 6 anos, o padre se coloque à disposição para ser transferido. Se precisar, o bispo que vai ver, ouvindo o conselho, ouvindo a necessidade da diocese, ouvindo a necessidade das paróquias, os nomes dos padres que podem ser transferidos, para onde vai. Então é assim mais ou menos que funciona. Quando, no meu caso aí, quando eu fiz 5 anos, eu já me coloquei à disposição, porque o cargo de coordenador é mais do que um simples pároco. Ele tem muitas atribuições, então talvez é mais difícil para o bispo colocar alguém que substitua. Então eu apresentei o pedido de renúncia 1 ano antes, para que o bispo pudesse preparar alguém.
Mas nós já estávamos preparando uma nova pessoa, que era o padre Ademilson, que de fato é o atual coordenador. O bispo acolheu, né? E a partir daquele momento, imediatamente, como eu já disse, eu gosto da espiritualidade. Eu me coloquei na presença de Deus, falei para o bispo, olha, o senhor me manda onde o senhor quiser, onde precisar, eu não coloco nenhuma objeção. Eu era membro do conselho de presbítero que decide as transferências, né, que ajuda a pensar. E eu pedi mesmo até para sair da reunião, porque eu pensei, naquele momento, se eu ajudasse a decidir a vida de outros padres, também estava indiretamente decidindo a minha vida, né? Então eu pedi para que eu estivesse ausente e confiar plenamente que Deus, através daqueles padres e do bispo, ia me colocar no lugar certo, onde Deus quisesse. Eis-me aqui em Tupã. Eu acredito que aqui foi que Deus me queria, e estou confirmando, pelo menos até agora, um mês e alguns dias, Qual o dia exato que eu cheguei no dia 1, quer dizer, eu fui apresentado à comunidade no dia 1 de fevereiro, no domingo. Mas eu cheguei aqui naqueles dias, na sexta-feira à noite. Eu estou muito feliz aqui, eu acho que era aqui que eu tinha que estar. Padre Carlos, o número de padres no mundo está estacionado há cerca de 40 anos, segundo a informação que eu tenho, por volta de 400 mil. Confere essa informação, não? Não. Nos últimos anos, o número de clero tem aumentado muito. Mas em que proporção? Então, tem aumentado muito. Na América Latina, eu não vou lembrar os dados com exatidão. Certo. Né? Mas na América Latina, cresceu muito nos anos 70, 80 e agora aqui está mais ou menos estagnado. O clero diocesano tem crescido, o clero religioso tem diminuído, mas está estagnado. Mas isso na América Latina. Na América Latina. Mas no mundo também tem Na Europa, decresceu e muito significativamente o número do clero está diminuindo e isso nos deixa preocupado, porque a Europa, que é o primeiro continente cristão, né, ele está perdendo espaço, né? Agora, na Oceania, na Ásia, está crescendo muito o número. É significativo, é assustadoramente o número. Então a gente sempre fala assim, me lembro uma frase do cardeal Sorbonne, da Áustria, e ele falava assim, que Deus, lá no Evangelho, ele fala que nunca vai abandonar vocês, que nunca vai faltar vocações, mas não quer dizer que seja aqui. É no mundo. Aqui está diminuindo, mas lá está aumentando significativamente. Então, se você olha do plano mundial, tem aumentado o número de vocações, né? Tem aumentado. Aqui no Brasil também não está tão pouco assim não. Nós estamos aí em torno de quase 20 mil padres no momento, né? Eu acho que a 2007 era 17 mil, então houve uma mudança, houve um acréscimo aí, né? O senhor citou aí a diminuição na Europa, né? Na Europa. Realmente a gente percebe, até porque até a década de 60 havia muitos padres estrangeiros, para não dizer assim, não digo totalidade, mas a grande maioria eram estrangeiros. Você fala hoje, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Sim. E hoje é difícil encontrar. Eram os padres missionários que vinham para cá, o impulso da igreja naquele momento. A gente falava os padres fidei donum, latim, que os padres que eram pelo dom da fé, eles iam aonde precisava. E a nossa igreja, com a graça de Deus, nos anos 70, depois do concílio, eles estiveram aqui, tem bastante ainda hoje, né? Padres fidei donums. E eles estão aí para nos ajudar, para viver, eles ajudaram a manter e animar o cristianismo. Mas depois dos anos 70, começou um clero autóctone, nascido aqui, com as nossas raízes, com a nossa cultura, e cada vez isso tem aumentado, né? Graças a Deus. E a questão do celibato, padre? O fim do celibato não ajudaria, não estimularia o maior número de pessoas a abraçar a vocação? Não é um empecilho para muita gente? Então, esse assunto é polêmico, mas é uma controvérsia. Do ponto de vista da doutrina da igreja, a igreja jamais vai abandonar o celibato, porque ela escolhe o celibato para uma caminhada, um serviço, para uma dedicação 100%, uma dedicação total. Por outro lado, nós temos discussão, que não é só aqui na América Latina, às vezes no mundo também, que fala que esses padres que poderiam ser casados, né, que deixassem o celibato e abraçassem o matrimônio também e pudessem ser padre, poderiam resolver o problema. Tá. Aí a gente vê várias coisas. Primeiro que o celibato ele nunca é uma imposição. A pessoa que entra no seminário, quando eu falei da minha história de vida aqui também, automaticamente entra a questão do discernimento do celibato. Então, quando você abraça o sacerdócio, você sabe o que está abraçando.
Você sabe o que você está buscando. Então você nunca é enganado. Então a dedicação é de você se deixar conduzir por Deus naquele estágio de vida que não é uma dedicação 100% e está disponível. Então um padre que vive verdadeiramente o celibato, ele é sinal de Deus onde quer que ele esteja. Porque ele vai ajudar casais, ele vai ajudar pessoas solteiras, ele vai ajudar pessoas idosas, ele vai estar disponível o tempo todo. É abertura 100%. Se tem uma família, já não é mais a mesma coisa. Ele teria que se preocupar com o sustento, teria que se preocupar com como manter relacionamentos familiares, conjugais, com esposa, com filhos, depois com N situações aí que teria outras preocupações que tiraria essa atenção, essa dedicação do padre. Então, quando você olha do ponto de vista da doutrina da igreja, o celibato continua sendo uma bênção, né? Eu, particularmente, acredito que não está aí a resposta. Se aumentasse o número de padres casados, não resolveria o problema da igreja em vocações. Ainda porque a gente tem, nas igrejas ortodoxas, existem padres casados, né? Tem aqueles que acham que seria oportuno. Nesse momento, a gente vê discussões, mesmo em nível do Vaticano, vocês têm acompanhado o nosso querido Papa Francisco, ele tem puxado uma discussão nesse sentido, e esses padres que tem essa possibilidade de discussão, está em discussão, mas eu acredito que dificilmente isso vai mudar essa norma da igreja, não nesse momento. Não nesse momento, né? Pode ser que futuramente sim. Vamos chamar agora o nosso apoio cultural, voltamos em seguida.